Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Muito bom estarmos juntos nessa noite de celebração, de adoração ao nosso Rei Jesus. Tenho certeza que você veio cheio de expectativas para celebrar, para agradecer, para estar na presença do Espírito Santo. Por isso eu te convido para ficar de pé, para juntos nós celebrarmos ao nome de Jesus em uma só voz, em um só corpo, para declarar que Ele é o Rei da Glória e o nosso coração não tem nenhum dono a não ser Jesus Cristo. Por isso vamos celebrar. Um, dois, três, vai! Nós o exaltamos no só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Vamos declarar: Rei da Glória. Hey, 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 Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Separar em uma só voz novamente. Em uma só voz, nós o exaltamos no seu coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todos os povos louvarão ao Rei Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, de reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Hey, Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei, Rei, Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. E agora a igreja que aguarda o retorno do Rei dos Reis, que anseia pelo encontro da noiva com o noivo, nosso amado. Maranata, ora vem! Maranata.
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem Jesus. Te aguardamos. E agora, você clara a igreja. Rei da glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio tem fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Vamos declarar suas nossas vozes, Maranata, mais uma vez. Maranata, hora vem, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. Todos que esperam, aplaudam o nome de Jesus. Ansiamos por esse dia, como é bom. Imagina no céu, né, gente? Vamos nos assentar. Que legal que foi esse dia especial, domingo passado. Nós não estivemos aqui na nossa celebração dentro das quatro paredes, mas nem por isso deixamos de ser igreja, porque a igreja não tem endereço fixo, e a igreja é móvel, e ela está onde o nome de Jesus está e onde estão os adoradores também. E no domingo passado nós estivemos lá com uma celebração muito especial, que pelo jeito já veio para ficar como uma programação da nossa comunidade, anual pelo menos, porque é um dia específico para poder ficar leve, gostoso, a família participando, e foi realmente maravilhoso. Inclusive essa ideia surgiu quando nós estivemos em pandemia. Foi algo que nós encontramos quando a igreja estava fechada, para a gente poder se reunir em espaço aberto, sem estar dentro dos carros. Surgiu a ideia do piquenique da família, e parece que veio para ficar com uma programação especial da nossa igreja também. Eu quero agradecer por você que participou desse evento, que faz parte do nosso mês da família. Agradecer a Deus por você que trabalhou nesse evento para ele também acontecer. E também ontem nós tivemos o seminário de casais, e foi aqui um tempo muito bom com todos os casais que estiveram participando. Teve ministração, um tempo de
de cura, de restauração. E que bom que você tirou um tempo para investir na sua família, quando você deixou a sua casa e veio ontem às 3 da tarde e ficou conosco até às 9 da noite, num tempo de ministração para a sua família como um todo. Porque quando a gente fala aos casais, a gente também está falando a toda a família. Então, quero agradecer a Deus, você que participou, você que trabalhou, participou na decoração, na organização, no lanche. Olha, gente, essa igreja que tem investido realmente na vida dos seus próprios membros, e através disso a gente tem visto muitas pessoas vindo para a nossa comunidade com essa alegria de falar assim: o que vocês têm aí? Nós temos uma excelência, nós fazemos para o nome de Jesus e fazemos da melhor maneira possível. Lá no piquenique você recebeu uma cestinha onde tinha lanche, bolo, suco, água, tudo para você ter um tempo com a sua família. Quem veio participar do seminário de casais teve um tempo confortável, maravilhoso, com lanche também aqui. Não pode faltar comida quando a gente fala em reunião da igreja também, né? E eu falo que isso é muito importante. Então eu quero agradecer a Deus por todos que participaram dos acontecimentos da nossa igreja agora no mês da família, e fica aqui o convite para você participar novamente também conosco. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre a família, e domingo que vem a gente começa uma nova série. Essa série vai falar sobre os desafios modernos. Então eu convido você para estar conosco, para vir e participar. Nós vamos tocar em pontos delicados, importantes e até polêmicos, mas que precisam de uma resposta, um posicionamento bíblico e da Igreja de Jesus a respeito de tantos desafios que têm surgido para nós, para nossa família e para nossa identidade como cristãos nesses dias atuais. Então, a partir do domingo que vem, nós falaremos sobre os desafios modernos, algumas questões têm surgido e que a Bíblia responde e que nós devemos também nos posicionar em favor dela. Também nós estaremos com um fruto maduro na semana que vem, já é junho, olha aí, chegou já o meio do ano. Dia 2 de junho, quinta-feira, às 14 horas, é o encontro do Mais 60. Então, se você tem mais 60 ou mais de 60 anos, você está convidado a participar. É quinta-feira, às 14 horas, e o convite é para quem está aqui ou para quem que você conheça e que queira participar, ou que você também possa trazer para participar conosco do encontro do fruto maduro. E se você não fez aquela limpeza ainda lá na sua casa, sabe, aquela organização do guarda-roupa, faça o quanto antes, principalmente nessa semana, porque daqui 2 semanas nós estaremos com o nosso bazar missionário, será no dia 11 de junho, então nós temos essa semana toda para receber os materiais, identificá-los, precificá-los e colocar em exposição. E você sabe que a nossa igreja trabalha com um certo nível de excelência, é tudo bonitinho lá, é tudo arrumadinho, tudo organizado, não fica empaçocado, bagunçado. Então você precisa trazer antes, porque é tudo bem preparado para que a nossa comunidade de Sertanópolis, ao vir participar do bazar, seja bem atendida, encontre o que procura e receba também em preço muito acessível. Então sua doação gera bênção para Sertanópolis, mas também gera bênção para os nossos missionários, porque o bazar é missionário, os recursos ali são separados para que a gente possa investir em missões. E por falar em missões, a gente tem um recado de uma missionária da nossa igreja aqui, da nossa cidade, que já atravessou o Oceano Atlântico, já está em outro continente servindo ao Senhor, e a gente fica muito feliz de poder participar como isso, estimular e investir para que essa pessoa esteja lá servindo ao Senhor também. Vamos ver o depoimento e a mensagem que a Lorena enviou para a nossa igreja nessa noite. Com Chapada eu trabalho com treinamento e discipulado. E a ETED desse primeiro semestre de 2022 foi direcionada por Deus para ter o tempo prático em 2 destinos diferentes, Portugal e Londres. E nós somos a equipe de Londres. Então, nós chegamos aqui na quarta-feira, ocorreu tudo bem, graças a Deus. E aqui nós temos trabalhado com a igreja anglicana, e o Senhor tem nos dado tantas palavras. Nossa, a gente tem ficado muito feliz e nós estamos vendo já os frutos do Espírito nessa igreja. Então, aqui nós temos servido a igreja de Londres, servido também com evangelismo de rua, sala de oração, discipulado. E nós não vamos ficar apenas aqui, nós vamos servir também as igrejas das cidades vizinhas. Então, tem sido um tempo muito precioso. Hoje mesmo, pela manhã, a gente vai dar continuidade ao retiro espiritual que está acontecendo lá na igreja anglicana, aqui em Londres. Já a gente chega lá. E é como se fosse um encontro com Deus que a gente tem aí na igreja, sabe? Então tem sido muito bom, muito precioso mesmo. A igreja é muito pequena, tem apenas 10 membros,
mas as palavras que o Senhor tem dado para essa igreja são tão grandes que não vai ficar só aqui, vai alcançar a Europa. Então eu queria convidar você para orar por nós. Ore por mim, ore pela equipe. Nós estamos em 16 adultos e 2 crianças. Então ore para que tudo ocorra bem, para que o Senhor proteja toda a nossa viagem, todo o nosso tempo aqui. Ore também para que a Europa seja tocada por aquilo que nós, como brasileiros, carregamos do Espírito. Meus irmãos, ore por isso. Ore para que desse lugar onde ocorreu, onde saiu as maiores missões do mundo, para que esse lugar europeu seja tocado novamente pelo Senhor, seja reavivado, tá bom? Então, ore também para que os nossos próximos dias sejam abençoados, para que os evangelismos a gente encontre pessoas que queiram o Senhor, tá bom? E é isso. Mande mensagens para nós. Se você quiser deixar alguma palavra para a equipe, pode mandar para mim, que eu vou passar para eles, tá bom? E semeie, contribua, vamos juntos para aquilo que o Senhor tem feito aqui. Outra coisa, eu queria pedir para que vocês ficassem esperançosos junto com a gente. E eu vou mandando mais notícias e fica vocês aí aguardando os nossos próximos testemunhos, tá bom? Um beijo, até mais, amo vocês. E o que alegra meu coração é saber que a igreja que vai é sustentada em todos os sentidos pela igreja que fica. E a igreja que fica é Sertanópolis, celeiro de missionários. Até mais! Isso é um privilégio, uma oportunidade de ouvir isso, né? Que Sertanópolis é um celeiro de missionários, a gente poder emprestar ao mundo pessoas que daqui têm saído e também daqui têm recebido. E nós temos tantos testemunhos, nós temos pessoas que mudaram de cidade, estão pregando em outra igreja já, em outros estados. Isso é uma honra, quando a gente, como pastores e também como liderança da igreja, a gente vê que quem sai daqui, sai para servir, sai para ser bênção, sai para ser frutífero. Isso é uma alegria. Então esse é um dos testemunhos que nós temos ouvido aqui no meio da nossa igreja, e a gente quer louvar a Deus por isso. Isso só é possível através da generosidade, através da contribuição, através da sua fidelidade, sua responsabilidade de continuar servindo no reino. Então eu convido você que veio preparado hoje, caso você seja visitante, não se constrange, esse momento é feito entre nós como igreja, mas se você quiser participar também, você pode fazer isso. Mas se você veio preparado hoje para ofertar, para dizimar, queria convidar você a fazer isso com toda alegria, com toda disposição. O envelope azul é para a oferta missionária, o envelope amarelo é a sua contribuição mensal e fixa, e esse envelope em branco que está à frente da sua cadeira é uma oferta que você queira oferecer no altar do Senhor. Vamos trazer ao Senhor o nosso louvor, adoração financeira. Se você pudesse, coloque em pé nesse momento, nós vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio dessa igreja, tantos testemunhos. A Lorena só é mais um desses testemunhos. Senhor, ela está na Europa, parece um lugar agradável, país de primeiro mundo, mas é um lugar onde o evangelho está tão ferido e tão machucado, Senhor. Pai, igrejas grandiosas, de 600 lugares, só tem 10, 15 pessoas, e a Lorena contou que eles estão trabalhando com uma igreja de 10 pessoas, eles são em 16, eles são maiores que a igreja lá, Senhor. Então, Pai, que o Senhor os use para trazer avivamento a esse país, a esse lugar, aquelas pessoas, incendiar novos missionários, porque nós devemos à Europa também a nosso evangelismo, porque de lá vieram os primeiros missionários que alcançaram o Brasil também. Então, Senhor Jesus, que nós possamos devolver isso a eles, através da Lorena e tantos outros que lá estão, servindo e abençoando essa comunidade, para que o avivamento do Senhor também chegue lá, assim como também está sobre nós. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, e que a oferta das mãos dos teus filhos e filhas seja em tua presença recebida como recurso e semente para frutificar ainda mais a obra do seu reino, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo, sua oferta. Se você quer fazer Pix ou pelo cartão de crédito, ali no fundo da nossa secretaria você tem todas as informações para isso. Seguirão por todos sempre sua casa.
da vida, em meio ao vale do sombra da morte, Ele está conosco, Ele está em todos os momentos. Ele com o seu cajado nos traz para perto. Ele com a sua vara nos ajuda a chegar ao caminho definido por Ele mesmo, para que nós venhamos a descansar, desfrutar de cuidado, de bondade, de amor, de misericórdia. Ele é o nosso pastor, e em todo tempo estamos alegres, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Quem não teme, aplauda, aplauda. Não tememos, não tememos. Não temos medo, Jesus, não temos medo, porque estamos na Sua presença, somos cuidados por Ti. Em nenhum momento o Senhor nos desampara. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, ainda o Senhor nos tem escrito na palma das Suas mãos. Um Deus tão grande, um Deus tão bondoso, que cuida dos seus pequenos. E nós aqui, Pai, entendendo quão pequenos somos, nós queremos declarar que apesar de falhos, de humildes, Pai, apesar de tudo, Pai, que nós temos enfrentado nesses dias e temos entendido quão pequenos somos, apesar de toda essa situação, nós compreendemos que isso tudo serve para mostrar que não diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor, que não diz respeito ao que nós podemos fazer, mas o que o Senhor pode fazer, pois o reino é Teu, a glória é Tua eternamente, eternamente. Tudo é Teu, Reino, a glória. Te louvamos, Senhor Jesus. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
adora. Vamos declarar mais uma vez os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam ante o rei, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Temos ouvido falar de tantas tribulações, guerras, lutas, tanta instabilidade, tantos problemas, tantas coisas vêm acontecendo ao mundo, e nos vemos perdidos em meio a tantas informações, tantas coisas que vêm na nossa mente. E olhamos para dentro de nós, da nossa casa também existe instabilidade. Existem coisas que fogem do controle, existem coisas que não sabemos o que fazer, como nos posicionar, como resolver. Porém a palavra já dizia desde antes, desde lá atrás, que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Que o homem procura dirigir os seus passos, mas o Senhor dá a palavra final. Pois o reino, a glória e o poder eternamente pertencem só a Ele. Só a Ele. Por isso Ele é adorado e nós não. Por isso nós o louvamos e não somos louvados, não somos adorados. Porque em nós não há nada digno de adoração. Porque somos dependentes da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de um Deus que nunca muda, que nunca muda. Por isso Ele merece toda a nossa adoração. Por isso eu te convido agora, igreja, a juntos declararmos mais uma vez que dele é o reino, dele é a glória. Por isso nós o adoramos. Vamos declarar mais uma vez teu reino. Só as nossas vozes, vamos declarar. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quem Ele é? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos. A tua igreja te adora. Somos teus, a tua igreja te adora.
Jesus. A tua igreja te adora. Glória ao Rei da Glória, glória ao Rei da Glória. Glória a Deus, exaltado o teu nome, Senhor, para todos sempre. Bendizemos, te adoramos, te amamos. Glórias a ti, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor continue abençoando o ministério de louvor, irmãos queridos. Deus abençoe, meus amados. Irmãos, quando o pastor já falou que nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens, e tem uma palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pela manhã nós recebemos uma ministração pela graça do Pai. Eu creio que nessa noite também nós seremos ministrados pela palavra do Senhor, apesar de mim. Amém, queridos? Pela graça do Senhor Jesus. Irmãos queridos, quando olhamos na palavra, especialmente no Evangelho de Cristo, nós iremos perceber uma coisa muito linda que tem um propósito de nos encorajar na nossa caminhada na fé. Tanto nossa caminhada como família, nossa caminhada com Deus. Uma coisa muito importante, quando Jesus, ao fazer o chamado dos discípulos, eles eram homens comuns, homens simples, diferentes de suas formações. Eles tinham uma história diferente, cada um deles. Mas uma coisa interessante, que quando Jesus os chama, Jesus já os chama sabendo o que eles iriam ser transformados, e Jesus já os chama já com um propósito definido. Assim é o Senhor quando nos chamou, quando despertou a sua fé, quando o Senhor te atraiu. Já havia um plano, já há um plano, já está um propósito definido que o Senhor nos chamou. Ele já sabe onde vai nos levar. Ele não fica em dúvida. Ele não vai, nenhuma situação que possa ocorrer, ficará Jesus de surpreso, ou ficar ele sem resposta. Tudo ele já sabe. Você crê nisso? Diante da soberania de Deus, quando o Senhor nos chamou, ele já sabe muito bem onde vai nos levar. No entanto, Jesus, ele não só sabe muito bem onde há de nos levar, mas também sabe de tudo que nós iremos passar no decorrer deste trajeto, deste percurso. Nós podemos sair para um lugar, ter um destino, sabemos que iremos traçar caminhos, temos uns planos, mas no meio desse trajeto há muitas coisas que vêm com uma forma assim inexplicável, ou algo que vem sem a gente ter planejado. Algumas coisas estão sujeitas a acontecer numa viagem, coisas que nós estamos sujeitos, mas sabemos muito bem do destino, queremos chegar lá. Assim é a nossa caminhada com Deus. E sabe qual é o nosso destino eterno, irmãos? Quando o Senhor nos atraiu, despertou a nossa fé para servi-lo, para adorá-lo e andar com Ele todos os dias, a nossa jornada é daqui para o céu. É daqui para o céu. Você crê que o Senhor chamou você, não foi simplesmente para fazer parte dessa comunidade, embora seja tão abençoada, ainda que tenhamos momentos tão maravilhosos juntos, como o pastor já testemunhou nesses dias, coisas lindas de Deus, que nós temos alegria de desfrutar, de viver, coisas lindas de Deus. No entanto, não se limita somente a isso. Ainda que possamos viver coisas lindas em Deus e estar sentados junto com o príncipe do povo do Senhor, queridos, mas não é somente neste lugar que o Senhor quer nos levar, mas nossa jornada com Ele é daqui para o céu. Então repita assim comigo: é daqui para o céu. Vamos lá? É daqui para o céu. O Senhor nos atraiu, essa é a nossa jornada agora. Este é o nosso alvo que o Senhor nos chamou, é daqui para o céu. Ele chamou os discípulos, e quando chamou eles claramente, irmãos, estava bem certo, o propósito já bem definido, mesmo sabendo que, até mesmo que iria acontecer no decorrer de todo esse percurso. E no decorrer do percurso, nós sabemos que eles passaram por momentos, irmãos, por experiências tremendas com Deus, experiências tremendas com o reino de Deus, a qual eu e você também podemos testemunhar que estamos vivendo experiências tremendas com o Senhor, vivemos tremendas experiências pelo reino de Deus. Mas uma coisa, meus preciosos irmãos, que nós queremos apresentar um texto bíblico que tem muito para nos ensinar. Talvez, assim como os discípulos
muito bem pelas suas reações, vão demonstrar que eles não estavam preparados para enfrentar aquele cenário. Assim, eu e você, muitas vezes, iremos deparar com momentos que nós não estávamos, talvez, preparados para enfrentar, coisas que vêm de repente, são surpresas, são adversidades, são circunstâncias as quais nós estamos sujeitos a enfrentar, independente da nossa fé. Este texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Mateus, no capítulo 14. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, senão eu chamo você para anotar essa referência, porque tem muito para nos ensinar. No capítulo 14, irmãos preciosos, a partir do versículo 22, aqui faz parte de um percurso, da trajetória de um discípulo do Senhor, da igreja do Senhor Jesus. Podemos aplicar também de uma família. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isso é por volta das 3 da manhã às 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O cenário que os discípulos estão aqui demonstrando um medo, um pânico, apavorados, não foi a primeira vez que eles enfrentaram uma tempestade. Se você olhar no capítulo 8, eles passado por uma tempestade em que Jesus, diferente é que Jesus estava com eles no barco, e Jesus estava dormindo no momento da tempestade, e os discípulos apavorados, acordou o mestre, e o mestre logo deu com autoridade, apenas deu ordem, e assim cessou a tempestade, e eles ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento lhe obedecem? E ficaram admirados com os teus feitos. Neste contexto, irmãos preciosos, Jesus estava despedindo de quem? De uma grande multidão, que estavam elas maravilhadas com a multiplicação de pães e peixes. Calcula, como é possível alimentar mais de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, isso com 5 pães e 2 peixes. Jesus operou este milagre da multiplicação. E Jesus, ao despedir dos seus amigos, despedindo dessa multidão que o cercara, ele deu ordem aos seus discípulos para ir na frente: pode ir indo. Ele saiu para quê? Para orar. Mais uma coisa, meus irmãos, quando falamos em tempestade, a palavra do Senhor vai nos ensinar que a tempestade, ela tem 2 propósitos. A tempestade, na Bíblia, tem 2 propósitos. O primeiro é correção. Há tempestades que na Bíblia revela que aqueles que passaram por tempestade, porque foi por uma correção. É o caso de Jonas. Jonas deparou com uma tamanha tempestade, não foi? E aquela tempestade, qual foi o propósito? Correção. Estava corrigindo Jonas, que ele estava indo para um lugar em que Deus havia falado para ele não ir.
ele estava tentando fugir da vontade de Deus. Então há tempestades que Deus permite a fim de nos corrigir. Podemos então compreender que há tempestade, sejam elas circunstâncias, situações de aflições, em que talvez nós podemos analisar e ver assim, isso é uma correção do Senhor, ou segundo objetivo, aperfeiçoamento. A tempestade, ela tem só esses caminhos, irmãos, ou trata de uma correção ou aperfeiçoamento. Uma correção é quando o Senhor está nos mostrando, nos levando de volta ao caminho que nós jamais deveríamos ter saído. Foi aquele vento, aquela tempestade que veio sobre Jonas, que o levou ele de volta a fazer a vontade de Deus. E neste contexto, irmãos, essa tempestade que diz que o vento até mesmo era contrário, trata-se de um aperfeiçoamento. Embora que a tempestade passou, mas as lições deste cenário permanecem, irmãos. Tem coisas que Deus permite passar em nossas vidas, irmão, vai passar, tempestades vão passar, mas o que é importante é quais são as lições que devem acompanhar nossa vida daqui para frente. É um aperfeiçoamento a fim de nos ensinar a confiar mais no Senhor, de ver o agir dEle, de ver a graça dEle, o mover dEle. Quando olhamos nas reações nos discípulos ao ser chamados pelo Senhor para andar com Ele por meio de um discipulado, aqueles homens, como nós falamos, homens simples, eles prontamente foram, eis-me aqui, e passaram a seguir o Mestre. Eles estavam sim cientes que iriam por uma jornada maravilhosa com o Senhor. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que compreender, que requer muito para que eu e você mantemos todos os dias, para que nós não venhamos nos perder nessa caminhada. Sabe o que, queridos? Uma palavra que se define foco. Uma palavra, essa é a palavra foco. Quando somos atraídos pelo Senhor, irmãos, uma coisa é necessário: manter o foco. Manter o foco em quem? Naquele que nos chamou. É convergir a uma imagem, nossos olhares, nossa atenção, nossa doação, nossa entrega, convergir a uma imagem, mas e todo o nosso ser que se despertou, quando Jesus nos chamou, tudo em nós se despertou para convergir a quem? A Jesus, a verdade. Manter o foco, irmãos, porque uma coisa, entenda, se nós se perdermos o foco, não iremos chegar no final, não iremos chegar bem, não iremos terminar bem se não mantermos o foco. Este texto relata claramente a cena, as situações que causam quando se perde Jesus do foco. Até mesmo pode pensar coisas irreais. Foi o caso que os discípulos, vendo o Mestre vindo sobre as águas, pensaram que era o quê? Um fantasma. Calcula a hora da madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, você com mais 11 pessoas ali no barco, e de repente você tem uma imagem, alguém vindo andando sobre as águas, você iria gritar: Jesus, és tu? Eu admito que eu estivesse junto, eu iria gritar também com muita força: é um fantasma, meu Deus do céu. É um fantasma, um desespero. Por quê que eles clamaram fantasma e não Jesus? Porque eles não esperavam que Jesus iria vir, ou seja, perder o foco. Ele diz: pode ir na frente, quer dizer, pois eu vou. Ele vai vir, não importa, nós podemos limitar barreiras, condições para ele vir até nosso encontro. Eles foram, mas perderam o foco, e Jesus ele iria vir, e logo veio tempestade, já era uma distância onde Jesus estava, mas existe alguma barreira para Jesus que é incapaz dele romper, que ele é incapaz de romper? Queridos, veja bem uma coisa tremenda que tem para nos ensinar. Entendemos que a importância da nossa caminhada com o Senhor, tudo vai ser determinante, é o nosso foco. O foco determina tudo. Mas o que, irmãos, nós mais lutamos todos os dias, o que vem contra nós para tentar nos tirar o foco, é o que os discípulos passaram, irmãos. Sabe o que, preciosos? A própria palavra explica, no verso 30, reparando. Sabe o que significa isso?
Distração. Reparando. Quando Pedro ousadamente diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, que o mestre disse: venha. Pedro, ele desceu do barco e deu o primeiro passo, começou a dar alguns passos, mas de repente veio um vento, estava tão forte, que ele se distraiu, tirou os olhos do Senhor, e ele se distraiu, distração, reparando. Queridos, quanta luta nós temos contra as distrações. Quantas são as distrações que a gente enfrenta? Quantas são as distrações, irmãos, que nos impede de manter o nosso foco naquilo que é importante, naquilo que é essencial, mantermos o foco em Jesus, manter o foco naquilo que é mais prazeroso, aquilo que realmente importa. Manter o foco, irmãos, e as distrações são tantas, meu Deus, como que interfere a nossa vida, um relacionamento abençoado em casa, com um casamento, com os filhos, quando estamos, irmãos, distraídos, com isso faz a gente não manter ali o foco naquilo que é mais importante. Falo, irmãos, aqui uma experiência que isso me trouxe, foi uma trombada na curva, vou falar sério. Levei uma trombada na curva, irmãos. Uma lição que o Senhor me ensinou. Davi tinha ainda em torno de uns 2, 3 anos, desde pequeno, sabencinha, gosta de futebol. Quando eu entrei no portão, ao chegar em casa, abrir o portão, logo senti vibrando o celular, que conectou com o Wi-Fi. E ali veio diversas mensagens caindo, senti vibrando, mas ele estava ali já de entrada do portão na garagem, com a bola sobre o seu braço e falando: pai, vem jogar. E eu fui no momento, quando estava indo perto dele, aí começou a vibrar mais mensagens caindo ainda. Eu peguei o celular, comecei a ver as mensagens. Queridos, o Davi teve uma reação. Ele jogou a bola no chão e veio com tudo. A reação dele foi assim, de alguém inconformado. Ele veio e começou a bater, dar tapa no celular, dar murro no celular. A mensagem que ele estava dizendo era: você está me roubando do meu pai. Você está roubando o tempo do meu pai comigo, está roubando meu pai de mim. Exatamente isso que Deus ministrou ao meu coração naquele exato momento. Tudo isso porque, irmãos, distração. É uma distração, queridos, que às vezes nem percebe a necessidade, por estarmos tão distraídos. E logo a gente não percebe, e às vezes a esposa está ali falando, comunicando alguma coisa, e mas você entendeu o que eu disse? Então fala. O que é mesmo? Distraído. Logo, irmãos, a gente não percebe que os filhos estão crescendo. Logo não percebemos as necessidades que há em casa, porque estamos distraídos com coisas que não vai lá na frente substituir a falta de tudo isso. Podemos olhar para trás e lamentar muito: meu Deus, quanto tempo eu perdi por ficar distraído. Reparando, irmãos, quantas coisas, meu Deus. E a comunicação, irmãos, misericórdia. Distraído, irmãos, a gente fica assim, distraído. Está presente, mas não está, porque a nossa mente está vagando por aí. É a luta que nós estamos agora. É a luta que eu me deparei quando estava debruçando meu coração, orando a Deus, preparando essa palavra, ministrando meu coração. Mas quantas coisas que veio para me distrair. É uma mensagem que chega, é uma coisa que ela tem que fazer agora, e levanto e sento. Falei: meu Deus, me ajuda a manter o foco nessa revelação que o Senhor está ministrando no meu coração. Eu não posso me perder. A pergunta que faço: onde você está se perdendo? E talvez nem se percebeu. Não estava se percebendo em tudo isso, se perdendo pela distração, irmãos. Veja o cenário dessa palavra. Pedro estava a caminho de uma experiência tremenda com Jesus.
Ele não estava andando sobre as águas, ele estava andando sob a palavra do Senhor Jesus, que diz: venha. Ele estava andando sob essa palavra. Uma experiência tremenda, mas reparando, a distração veio e interrompeu uma experiência tremenda. E Jesus veio ao nosso encontro, todavia Ele veio ao nosso encontro, irmãos. Porque Ele sabe muito bem que no percurso, embora está bem definido onde Ele quer nos levar, mas no percurso até lá, muitas são as distrações. Muitas são as distrações. Podemos, irmãos, ser distraídos com tantas coisas para deixar de fazer aquilo que é mais importante. Tremendo, estava meditando sobre isso, quando olhamos, por exemplo, em Atos capítulo 6, o Evangelho sendo anunciado, coisas lindas acontecendo, os discípulos pregando com ousadia de leão, com intrepidez. Pedro se levantou entre eles, ao perceber que exigia tanta gente. Calcula que trabalho bom que deu quando ele pregou e 5.000 pessoas ali se convertendo, 3.000, depois 5.000 foi crescendo. Imagina as necessidades. E começaram a sufocar pela demanda. Sufocar, as viúvas tinham uma necessidade de atenção, precisavam de cesta básica lá, tinham situações para resolver, tinha divergências, e ele já estava sendo sufocado para não pregar a palavra e nem orar. Ele se levantou: pera lá, vamos organizar isso aqui. Vamos levantar aqui homens capazes, pessoas tementes a Deus, que tenham sabedoria. Levante eles como diáconos, para servir a mesa, para suprir essas necessidades sociais, para servir a igreja, porque nós precisamos focar na pregação e na oração. Quantas coisas, irmãos, rouba a gente até mesmo do ministério, por fazer tanta coisa e não fazer nada daquilo que Deus nos chamou. Eu tenho tanto temor, irmãos, de estar fazendo tanta coisa, a qual estou declarando é para Deus, mas não tem nada a ver com aquilo que Ele me chamou para fazer. É tanta coisa. E a gente vai sendo sufocado ou distraído com tudo isso. Aí é sugado nossa energia, nós somos tomados, irmãos, e ficamos tão... No final de tudo, sentimos assim: poxa vida, eu estou servindo, estou fazendo tal coisa, mas eu ainda assim sinto infeliz. Porque o contentamento traz, irmãos, é quando nós estamos em sintonia com a vontade de Deus, e não pelas realizações de nossa própria força. É fazer a vontade do Senhor. Quantas são, irmãos, as distrações que nós estamos sujeitos o dia todo, queridos? As distrações seja com os nossos filhos, as distrações no casamento, as distrações no ministério, quantas coisas. Eu estava dizendo que há momentos em que às vezes nós estamos ali presentes, mas não estamos, e nem estamos prestando atenção na pessoa. Estava lembrando, meu pastor? Certa vez estava numa situação presente com um pastor muito querido, estávamos ali ouvindo a tristeza de duas irmãs compartilhando. Primeiramente foi interessante que esse pastor amigo, ele fez a pergunta: e como é que está acho que era o marido dela? Ela disse: pastor, então, ele passou várias doenças, teve várias situações lá, mas aprove o Senhor fazer a vontade dele. E o pastor assim, cabeça baixa, ouvindo, eu achei que ele estava ouvindo. Ela falou assim, então ele faleceu, dele assim: glória a Deus, glória a Deus. Eu olhei para ele assim e falei: glória a Deus, pastor. Aí dentro do carro, eu falei: pastor, o senhor percebeu que a irmã falou que o marido dela morreu, o senhor falou glória a Deus? Meu Deus, eu falei isso? Falei: onde o senhor estava? Claro que eu não perguntei isso para ele, mas assim, onde ele estava? E às vezes é assim: olha, irmão, estou aqui, a pessoa está falando de uma tragédia assim, glória a Deus, mas essa mente está vagando, está distraído com as coisas, não vive o presente, ali está distraído. Nós já estamos distraídos já, irmãos. Olha o momento que nós estamos aqui desfrutando da graça, Senhor, do banquete da graça, do alimento da palavra do Senhor. Nós já estamos preocupados com o dia de amanhã, não preocupados, estamos distraídos já, pensando o que vamos jantar, onde nós iremos daqui a pouco. Meu Deus, quantas são as distrações, irmãos. Pedro passou por isso, e quem não está sujeito a passar, meus preciosos? Certa vez nós estávamos orando, clamando ao Senhor, estávamos para fazer um evangelismo, um impacto numa periferia, e eu e meu irmão levantamos de madrugada, 3 horas da manhã, fizemos um propósito de orar naquele local. Irmãos, foi uma experiência assim, que a gente passou, eu falei: meu Deus, só tua graça. Estávamos lá orando, eu e meu irmão ali em volta daquele local,
numa esquina, orando, clamando a presença do Senhor, queridos. Não havia vento naquela hora, ainda que era madrugada, não tinha nada. De repente, eu olho para uma árvore mexendo, chacoalhava assim, parecia que tinha umas 2 pessoas lá mexendo. Eu estava ali, meu irmão, a uns 100 metros para frente ali orando. Eu estava ali orando, aquelas árvores estão mexendo de uma maneira, chacoalhando. Eu falei, sangue do cordeiro, não tem ninguém lá, ué. Tem ninguém. Mas orando, irmãos, aí parece que aumentou mais ainda a dependência pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar, aumentou mais a fé. O que era, irmãos? Uma distração. São coisas que a gente passa, são distrações que tentam tirar o nosso foco de Jesus. Mas se manter o foco nele, irmãos, nada vai nos abalar, nada vai nos atingir. Reparando no que, irmãos? Na força do vento. Pedro, você está reparando na força do vento. Ou seja, nós estamos reparando talvez em circunstâncias, situações que nessa semana pegaram a gente de surpresa, reparando numa crise financeira, reparando num diagnóstico, reparando em alguma situação que a gente não esperava, mas espera lá, você está andando sob a palavra do Mestre. Como você pode ficar reparando na força que tem o vento, mas você está sob a palavra do Senhor, andando sobre o mar? Aquilo que você temia, seja as tempestades, o que o mestre está ensinando quando ele está andando ali sobre as águas? Ele está dizendo, essa tempestade pode ser um caminho para ter um encontro comigo, pode levar você a crescer mais na sua fé. Aquela tempestade, Jesus estava andando sobre ela, aí é o encontro dos seus discípulos. Essas tempestades, irmãos, são caminhos que podemos crescer na fé, na graça do Senhor. Mas, irmãos, quando a gente repara nas circunstâncias, parece que a gente passa a ter mais fé nas circunstâncias que vai dar tudo errado do que na provisão de Deus. Isso é distração, irmãos. Às vezes ficamos muito mais apavorados, mas olha, nós estamos sob a palavra daquele que diz que vai estar conosco, vai nos suprir as nossas necessidades, já nos deu prova o suficiente que Ele é bom, que Ele está conosco, vai nos guardar, vai nos livrar, e mais, tudo que pode acontecer em nossa vida, Ele está no controle. Ele está no controle, já tem um fim designado, onde Ele já nos chamou, onde vai nos levar, está tudo designado, há um propósito tudo isso. Ainda que no percurso nós não sabemos como vai ser, estamos sujeitos a isso, irmãos, às distrações. Mas, repare, irmãos, como resultado, quando a gente é distraído e percebemos que parece que essas lutas são mais fortes do que a nossa fé, qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Medo. O medo, irmãos, e muitas vezes é resultado do quê? Da distração. O medo pode ser um sinal, este medo, essa insegurança, talvez seja uma mensagem que está nos comunicando o seguinte: você está distraído do Mestre. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que se nós confiarmos nele, olha, eu tomo a tua mão direita, eu te ajudo, eu te amparo, eu estou contigo. Não temas. Não temas. Foi a segunda vez que depara medo nesse texto. Primeiro, quando viram Jesus, acharam que era um fantasma. Agora Pedro, quando está distraído, está demonstrando, irmãos, um medo. O medo pode significar algo em nós. Estamos distraídos. Porque quando nós estamos, irmãos, amparados, firmes, na certeza que o Senhor está conosco, nos segurando pela mão, dizendo, é Ele que nos ajuda, Ele que nos dá graça. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, pelas nossas experiências, irmãos, mas é crer, o Senhor me sustenta, é a graça dEle. Irmãos, o medo é reflexo ou resultado quando nós estamos distraídos da presença do Senhor. Mas Pedro, ele teve uma atitude que tem muito para nos ensinar diante de todo esse contexto. Repare o que disse, e começando a submergir, ou seja, começando a se afundar, começando. Sabe uma coisa, irmãos preciosos, que nós podemos aqui aprender com essa lição? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Você se posicionar. Quanto mais cedo ao perceber assim, eu estou distraído, ou estou me distraindo com algo, quanto mais cedo você clamar, quanto mais cedo se despertar é melhor, irmãos. Porque
realmente, até ser relevante começa pequeno, mas os perrengues que a gente passa na nossa vida também começa por coisas pequenas. Tudo, irmãos, é pela primeira vez, tudo é a primeira vez. Começa pequeno um perrengue, começa pequeno, para chegar no fim chegar no divórcio, tudo começa pequeno. Não é da noite para o dia que chega numa decisão tão infeliz dessa. Não é da noite para o dia em que talvez o filho já não mais responde aos princípios, já não andam mais desejosos em servir a Deus. Não é da noite para o dia que isso acontece, é algo que aconteceu a primeira vez e nós não percebemos. Primeira vez, foi a primeira vez que a gente não fez caso, foi a primeira vez que o filho não honrou, desonrou ali e não foi corrigido, foi a primeira vez. Teve a segunda vez, e novamente ele rompeu um princípio e não foi corrigido, não foi orientado, não foi confrontado. Já é a terceira vez, já é a quarta vez, já é a quinta vez, pronto, já estabeleceu. A gente não percebe que todas as coisas que hoje está sendo até alvo de oração, começou a primeira vez, teve a primeira vez. Um vício começa onde? A primeira vez, o primeiro, sempre é a primeira vez. Agora veja, irmãos, quantas coisas nós poderia ser evitado na nossa vida, se despertássemos, se voltasse o nosso foco, se voltasse nosso coração para o Senhor e perceber que estamos sendo distraídos, e imediatamente, começando a se afundar, o problema, irmãos, é que muitos estão se afogando, e ainda assim não fazem o que Pedro fez. Qual é a reação que você tem, queridos? Porque qual foi a reação que Pedro teve? Ele gritou, é uma reação de quem assim, eu estou me perdendo, eu estou distraído, meu coração já não arde por Jesus, já estou começando a ser crítico naquilo que eu não via, estou começando a ser crítico, Senhor, estou distraído, estou começando a reparar coisas na igreja, misericórdia, clama por socorro, irmãos, pede para Deus trabalhar nesse coração, misericórdia, começando a reparar coisas agora dentro de casa, que antes não reparava, começa, Deus, purifica os meus olhos, meu Deus, se os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem trevas, irmãos, todo o seu corpo também se perece, toda a sua família perece, se os olhos forem maus. Então começa a reparar coisa ali, coisa lá, que antes não via, hoje, estou reparando umas coisas aí que está tirando descontentamento. Por que vai ser da igreja? Porque, reparei umas coisas. O problema não está em você reparar, é de se perder, é de se distrair com coisas. E quanto aquele que te atraiu? Quanto aquele que te atraiu enquanto estava nas trevas te trouxe para a luz? Quanto aquele que talvez está permitindo você ser moldado, trabalhado? E aí, meus queridos, qual é a reação, gente? Começando a se afundar, ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me. Irmãos, eu creio que é isso que nós precisamos, irmãos, colocar em prática. Nós já sabemos onde o Senhor vai nos levar, mas num percurso até isso acontecer, até chegar esse dia que aprove o Senhor, irmãos, nós temos que clamar a Ele o tempo todo: Senhor, salva-me, livra de mim mesmo, Senhor, estou perdendo a visão, estou perdendo a unção, estou perdendo o anseio de te adorar, meu Deus. É um anseio, irmãos, de clamar ao Senhor: Senhor, me desperta, Senhor, estou sendo distraído. Porque, irmãos, isso pode ser uma sofisma, um engano, que a gente nem se percebe. Salva-me, Senhor. Está esperando o quê, queridos? Quando chega assim num ponto assim, misericórdia. É o caso que casais chegam às vezes 3 anos, que já estão passando por tantas coisas, e finalmente vão separar. Chega no pastor: pastor, estamos decididos, vamos divorciar. Mas como assim? Desde quando isso? Já faz uns 3 anos. Por que não no começo você buscou ajuda? Por que não no começo você clamou ao Senhor? Por que não no começo abriu seu coração? Por que não? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ser humildes de coração.
Precisamos reconhecer, nós somos tão falhos, irmãos, tão sujeitos a sermos distraídos com coisas. Distraído. Sabe, você tem uma aliança que Deus deu uma esposa para você, um marido que Deus te deu, aí de repente se distrai com outro, ou distrai com outra. Misericórdia! É uma distração. Começa a ficar distraído, irmãos. Quanto mais cedo eu perceber assim, há um sofisma aqui, há uma coisa que está me deixando em dúvida, isso não é de Deus, clamam quanto mais cedo, não deixe esse sentimento brotar, estabelecer em você. Se esse sentimento brotar, se estabelecer em você, pronto, você acredita que essas coisas sejam até de Deus. Está convencido pelo sentimento, não pela verdade. Distração, irmãos. E às vezes tem pessoas que estão sufocando, irmãos, está se afogando e não clama por socorro, não clama, não busca dizer, Senhor, salva-me, salva de mim mesmo. Sabe por quê, meu querido? Se você, assim, se nós clamarmos ao Senhor no começo principalmente, o que vai acontecer? O que Ele fez com Pedro? E prontamente Jesus estendeu a mão, prontamente, Ele está pronto. Sempre pronto, irmão, para socorrer todos aqueles que estão se afundando, que estão se distraindo, que estão se perdendo, perdendo do foco, se perdendo daquilo que Deus os chamou, perdendo da visão. Jesus prontamente, Ele está pronto para socorrer aquele que o clamar, aquele que o buscar. Sim, queridos, há um momento sim que a gente tem que chegar, entrar em casa, entrar no quarto, fechar a porta e dizer, Senhor, me socorre, Senhor. Intervenha, porque por mim eu não sei o que fazer. Está sufocando tudo aqui, Senhor. Estou perdendo a visão. Como pode, irmãos, a gente hoje perder o brilho nos olhos daquilo que um dia fez a gente glorificar a Deus? Distração, queridos. São distrações. Eu quero nessa hora, irmãos, orar. Quero chamar aqui o ministério de louvor, para que você abramos nosso coração na presença do Senhor, queridos. Começando a se afundar. Pedro clamou e vemos mais uma vez Jesus sempre pronto para socorrer, para amparar todo aquele que o busca. Jesus o amparou, mas disse a ele, por que duvidaste? A distração surge muitas vezes pela dúvida, irmãos. Começa trazendo dúvida, gerando dúvida, mas será que isso é mesmo de Deus? Será que essa é a pessoa que Deus me deu? Será que Jesus ele está me chamando para isso mesmo? E no percurso, irmãos, a gente quando perde os olhos do Senhor, irmãos, a gente fica numa dúvida terrível. Por isso precisamos assim voltar nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Voltar os nossos olhos e, Senhor, atrai meus olhares para Ti outra vez, Senhor. Atrai os meus olhos, Senhor. Eu estou distraído. Me ajuda. Quero chamar você em cima, colocar de pé, por favor, queridos. Meu Pai, talvez estamos tão distraídos que nem percebemos o que estamos perdendo. O que estamos perdendo? Jesus do centro, Jesus do foco, Jesus a razão de nossa fé, a razão de nosso viver. Não se distraia, é uma isca deste mundo, é uma isca diabólica, que tem fisgado muitas pessoas através das preferências carnais, através de um engano, isso é um engano, que faz confundir a voz de Deus, é uma distração. O Senhor, quando nos chamou, Ele não vai nos deixar perecermos no caminho. Ele vai nos levar, mas até onde Ele prometeu, estar com Ele todos os dias, habitar com Ele eternamente.
E essa decisão que você tomou em Cristo Jesus, assim como o pastor pregou semana passada, a atitude e a decisão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão maravilhosa. Mas no percurso, saiba, uma das coisas que eu e você iremos mais ter que sermos vigilantes e atentos são com as distrações. Quantas são as distrações? E quanto mais cedo ao perceber que estamos sendo fisgados, que estamos sendo distraídos, clame ao Senhor, grite pelo Senhor, clame pelo socorro do Senhor, que prontamente está lá para estender a mão e nos ajudar quantas vezes que for necessário. Quantas vezes que for necessário. Se você chegar na sua casa e abrir a sua Bíblia, eu te encorajo a você ler novamente essa referência, e você pule o verso 30 e o 31, e você vai ler o seguinte, que quando Jesus disse a ele: vem Pedro, Pedro foi ao encontro de Jesus. No verso 33, ambos subiram no barco e cessou o vento. Era para ser assim, mas o que interrompeu? As distrações. Mas em meio a essas distrações que se interromperam, vemos também o agir da mão do Deus Todo-Poderoso em socorrer. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor, por essa noite renovar nossa fé, nossa esperança no Senhor. Nós iremos, irmãos, ministrar essa canção, e não é para tocar nas suas emoções, mas sim para criar um ambiente em que você possa mais ainda gritar, clamar pelo socorro do Senhor na sua casa, na sua vida. Seja você se percebendo por uma distração, se não se percebeu, diga: Senhor, eu estou me distraindo com alguma coisa, me liberta, Senhor, salva-me. Enquanto cantarmos essa canção, o Espírito Santo de Deus, Ele conduzirá da maneira que Ele aprove. Projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser o que realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar.
Lá em casa posso ser o que realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Vamos declarar: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Aleluia, Senhor. Quero chamar você nessa hora, se unir com a sua família. Se elas não estiverem aqui, interceda pela sua casa, declarando que a minha família é debaixo da graça do Senhor. Minha família está debaixo da graça do Senhor. Senhor, nós oramos que o Teu amor venha aquecer os nossos corações, restaurando o diálogo, restaurando, Senhor, relacionamentos, restaurando o matrimônio, restaurando o relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Senhor, nós clamamos a Ti, clamamos pela Tua visitação em nossa casa, em nosso lar. Senhor, nós oramos o nome de Jesus. Traga em nós uma sensibilidade para que possamos perceber daquilo que tem nos distraído e nos dê poder para resistirmos às distrações, Pai. Nós clamamos a Tua presença, Senhor, em nossa casa. Nós oramos e declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que tenhamos distrações, mas sabemos que o Senhor prontamente estenderá a Tua mão de bondade, de graça, para nos salvar, para nos resgatar. E nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, resgata-nos. Há muitos, Pai, que estão só, Pai, sufocados, se afogando, e nós clamamos a Ti, socorre, Senhor. Clamamos Teu socorro, Senhor. Clame pelo socorro daquele que diz que está sempre pronto para nos socorrer. Aleluia, Senhor. E nos ajude a sermos todos os dias firmes, e que os nossos olhares se voltem para Ti, Pai. A mantermos nosso foco, uma família focada na presença do Senhor, focada em Cristo, focada no Senhor Jesus. Nós clamamos a Tua graça, que o Senhor seja conosco, Pai, hoje, e que assim seja para todo sempre. É que nós declaramos que a nossa casa serviremos ao Senhor por toda a eternidade, por todo sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos na paz. Senhor te guarde livre em nome de Jesus, queridos.